Prazer estar aqui, podendo fazer esse bate-papo com todos. Você tá me deixando nervoso hoje, hein? Ô, socorro. Puxa vida, hein? Então vamos lá, falar desse empoderamento. Empoderamento. Inclusive, eu gosto muito desse nome porque traz força. Quando você falou empoderamento, traz força. E, de fato, é uma palavra de força, é uma palavra de poder, de coragem. E quando eu falo sobre empoderamento e produtividade, eu gosto de trazer essas duas palavras juntos, mas que começa, sabe com o quê, Tom? Com a mulher se conhecer. Não tem como essa mulher se tornar uma mulher forte, corajosa, determinada, produtiva, se ela não se conhecer. Então, quando a gente fala do empoderamento, e eu trago muito isso, inclusive na minha mentoria, eu tenho uma mentoria que chama MEP, que é a mentoria de empoderamento e produtividade, que é o quão forte elas estão quando se conhecem. Então, eu falo muito para elas, eu vou trazer um pouquinho da minha vivência com essas mulheres, que muitas vezes elas se sentem fracas, incapazes, com baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, porque elas estão perdidas. E quando a gente fala sobre produtividade, porque hoje as pessoas querem fazer. Muitas vezes parece, eu brinco aí, com uma barata tonta, e não consegue produzir o que de fato precisa. Então é um conjunto que eu quero trazer hoje para a gente pensar no empoderamento e na produtividade. E por que você acha que elas se sentem assim? Eu vou falar assim, não só se sentem, mas como a forma que elas levam a vida. Tudo começa, Tom, quando eu muitas vezes, primeiro de tudo, como eu enxergo o mundo, como a pessoa ela é criada. E aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás. E isso diz tudo que como essa pessoa ela vai conduzindo a vida dela. Então, criada, você está falando pelos pais. Pelos pais, pelos cuidadores, pela escola, por aquilo que ela vai vivenciando. Então, desde pequenininho, todos nós já ouvimos falar que a gente tem a nossa personalidade. Começa aí. Então, você vai criando, você vai pegando experiências da vida e vai criando a sua personalidade. E aí, a sua personalidade vai sendo criada conforme aquela experiência que você está vivendo. E vamos pensar, principalmente, eu não posso generalizar aqui. Estou trazendo de uma forma do senso comum. Não estou falando que todos têm essa questão, tá, Tom? Uhum. Mas vamos pensar, hoje o Brasil está no ranking número 1 de pessoas mais ansiosas, da depressão, 3º lugar. Então vamos pensar que as pessoas elas estão aqui, principalmente agora atualmente, no corre-corre, naquela loucura, no piloto automático. Então essa pessoa ela vai criando essa experiência do que ela está vendo dos pais, dos avós e principalmente, aí vamos falar de gerações, a geração X, Y, Z, a Alfa, que agora é mais recente, que é o que nasceram com a tecnologia. Então, a forma que você vai sendo criado, isso vai criando a sua personalidade, a forma que você enxerga o mundo interno e externo. E as pessoas, elas vão aqui, muitas vezes, criando crenças limitantes, como também crenças fortalecedoras. Mas a maioria das pessoas tem a forma de pensar de um lado negativo. Isso é estudo, é ciência, não sou eu que estou dizendo. Então, é a forma que você vai criando. Então, você vai criando formas de pensar, muitas vezes, e do meio que você está ali, você vai vivendo e não para prestar atenção em você. Olha, 90% dos eventos que eu faço, seja palestra, terça-feira agora eu fiz uma, quando eu falo assim, você para refletir sobre você? Não tenho tempo. Eu não paro para fazer isso. Entende? Então, porque as pessoas estão muito aqui no processo do piloto automático e a não se conhecer. E quando eu não me conheço, não estou dizendo que as pessoas estão muito enfraquecidas ou estão totalmente doentes. Não é isso. Só que veste muitas vezes uma máscara, não olha para o problema e vai tocando a vida. E aí vai chegando um desgaste psíquico, físico ao longo da vida e não para falar, opa, o que está acontecendo comigo? Isso aí é a criação, por exemplo. Você falou da criação, né? Sim. De repente você vê o jeito que a sua mãe foi criada, Eu até li alguma coisa de submissão, né? E a pessoa, quando ela pensa que submissão é você ter que ser uma sombra do seu marido, você perde um pouco a sua personalidade. Eu estou errado. E pode ser que esteja
essa falta de personalidade, você cresça com ela e ela te prejudique lá na frente porque você acha que não é capaz? Exatamente. Tudo a ver. O que acontece, ó? Então vamos pegar uma pessoa que a mãe ou o pai não dá muito ouvidos a ela. Então assim, ó, a mãe e o pai trabalham demais, aquela vida corrida, ela não consegue falar. Ela é uma criança mais tímida, então ela tem mais vergonha. Aquilo que ela está vivenciando da mãe e do pai, por exemplo, a ciência traz que filhos de pessoas que têm a depressão, a ansiedade, geneticamente, ela pode vir a se desenvolver. Não quer dizer que ela tenha, tá bom? Porque isso está dentro de um contexto familiar. Então, ali ela não se coloca, não sabe se posicionar. Quando ela fala alguma coisa, aí vem logo alguém tirar sarro ou começar a trazer. O que você está falando? Para com isso. Começa a eliminar, não deixa essa pessoa falar, por um exemplo, ela começa a entender que o mundo, que as pessoas não gostam dela, porque tem o que ela vivencia e tem o que ela cria na cabeça, Tom. Então, por isso que eu falo, a forma que ela enxerga o mundo, porque às vezes, Tom, nem é sempre que as pessoas estão contra essa criança, esse adolescente ou esse adulto, mas ela acha que as pessoas não gostam, ou que as pessoas não a ouvem, ou que ela não tem a capacidade de falar, então ela vai se silenciando, ela não vai se posicionando. Quando ela encontra alguém que gosta muito dela e que ela consegue ver isso, ela fica muito dependente emocionalmente dessa pessoa. Então ela começa a criar uma situação que ela não se sente muito capaz, ela tem uma baixa autoestima, ela tem uma alta vulnerabilidade, uma alta instabilidade. Então, tudo isso vem desde lá de criança até a nossa vida de hoje. Mas aí isso acontece mais com as solteiras, com as casadas, com as duas? Não tem muito. Não tem essa... Com essa idade, questão. tem uma idade... Não tem muito contexto familiar. Porque se você pega uma pessoa que está no meio de pais depressivos e ansiosos, com uma criança, vamos falar de criança, que está no meio de uma família que tem um pouco mais de estrutura familiar, as duas podem vir a adoecer psicamente, tá bom? Porque, como eu te disse, é a forma que ela enxerga o mundo. Mas essa que está nesse contexto já adoecido, muito provável, a forma dela enxergar esse mundo já é um pouco mais distorcida, que a gente chama aí de distorção cognitiva. Então, eu quero trazer assim, ó. Roberta, o meu irmão é totalmente diferente de mim, por um exemplo. O seu? Não, tô trazendo um exemplo, tá bom? Mas vou pegar da minha irmã. Minha irmã é totalmente diferente de mim. É um poço de tranquilidade, de paz, fala devagar, mas de uma certa forma não presta muita atenção nas coisas, vai fazendo muito impulsiva. Somos criadas com a mesma mãe, com o mesmo pai e temos uma forma de enxergar o mundo diferente. Que eu gostaria de trazer esse embasamento para a gente chegar onde eu quero falar sobre aqui essa mulher mais empoderada e produtiva. Então, o que acontece? Cada um vai tendo a forma de enxergar esse mundo e de contextualizar. Essa forma de percepção. Tem várias pessoas nos ouvindo, mas todas estão entendendo da mesma forma? De maneira alguma. De maneira alguma. Por quê? Porque tem a sua percepção, a forma de enxergar, a forma de que cada uma tem a sua experiência de vida, entende? E aqui a gente vai trazendo a nossa personalidade, porque ela não é inata, nós vamos construindo. E aí sim nós vamos entendendo por que tem pessoas que sabem lidar melhor com os problemas, pessoas que sabem lidar melhor com a resiliência, pessoas mais impulsivas, pessoas que estão alienadas, vivendo assim, tá correndo para todos os lados e não consegue se organizar, entende? Mas eu gostaria de trazer, e você vai me falando, você vai ficando claro, que isso tudo vem desde lá da sua infância, da sua história de vida. Então, aí, esse é o seu trabalho de treinamento, esse é o seu trabalho com as pessoas. São individuais? O grupo, por exemplo, a mentoria tem o individual e tem o grupo. A MEP, quem procura a MEP são mulheres que estão buscando se desenvolver pessoalmente. E aí, é tão interessante que cada uma
traz uma demanda, uma dor, uma expectativa. Não são todas iguais. Ah, nós vamos trabalhar aqui só... É uma mentoria de empoderamento e produtividade, mas é isso que ela vai alcançar no final da mentoria. Mas cada uma chega por uma questão. Só que o objetivo, por exemplo, da mentoria é se conhecer. Vou pegar alguns exemplos, e elas até me permitem, só não vou dar nomes, mas são depoimentos que tem lá nas minhas redes sociais, por exemplo. Uma mulher que não tinha uma baixíssima autoconfiança, autoestima, ela fazia o trabalho dela e ela lotava os horários dela, porque ela acreditava que tinha que ter muita gente para ela conseguir ganhar, para ela conseguir, né, ganhar o seu lado financeiro, e ela não trazia coisas diferentes, porque ela achava que ninguém acreditaria no que ela estaria trazendo. E com o processo da MEP, ela tirou 2 projetos do papel e já tem mais 2 engatilhados. O que aconteceu com essa mulher? Ela só começou a entender quantas crenças limitantes ela tinha, quantas historinhas ela contava para si mesma que ela não conseguia deslanchar. E aí, olha que interessante, a mentoria é muito para o desenvolvimento pessoal. E ela foi trabalhar onde? No lado profissional. Porque ela é uma única pessoa. E aí vai impactar várias áreas da vida dela. Então quer dizer que do jeito que você está falando, por exemplo, a pessoa se autoconhecer, né? E começar a aprender. São as 2 chaves principais para ela poder desenvolver aquilo que muitas vezes está dentro dela, mas ela nem sabe. Percebe. Primeiro passo, querer. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que não está legal. É o inconsciente, entende? É o inconsciente que você não tem nada claro. Mas como é que a pessoa... Sério, porque eu sei assim... Eu não sei a sua experiência de vida e tal, mas é muito difícil você... cair na real mesmo. Que precisa. É muito difícil você sair da comodidade. Não tá legal, mas tá bom assim. Exatamente. É difícil pra caramba. Eu falo da minha experiência. Há 3 anos atrás, há 3 anos atrás, um pouquinho mais hoje, eu também dei um reset na minha vida. Entende? Por quê? E eu falo isso muito na minha mentoria, nos workshops, porque eu era uma mulher que vinha desde os meus 18 anos muito voltada para o meu lado profissional. Eu escolhi a minha vida profissional. Namorei, me casei, tive filha, mas o meu objetivo eu só olhava para o meu lado profissional. Até eu entender que, opa, o negócio não estava muito bem no meu lado pessoal. Mas não estava claro para mim. Eu via de quem? Do meu marido. Ó, você tá deixando muita gente. A minha filha, mamãe, você não fica com a gente. Entende? Aí eu fui observando. Mas eu não. Não, mas eu consigo dar... Ó, gente, eu dou conta de tudo. Tô aqui. Ué. Você fala... Mas eu tava aqui. Eu ia para um churrasco dentro de casa, eu tenho uma mesa dessa. Eu levava o meu notebook. Ó, é só uma coisinha, é rapidinho. Acabava o churrasco, eu tava fechando o notebook. Ou muitas vezes acabava o churrasco, eu ficava com o notebook lá fora. Entendeu? E aí eu fui entendendo quão não estava bom. Mas eu não percebia, então estava no meu inconsciente. Mas eu estava em sofrimento. Por quê? Eu quase não dormia. Eu estava extremamente cansada, exausta. Atendia das 7 da manhã até 9 horas da noite. Tinha os eventos que eu já fazia, muitos cursos. Só que para mim estava ótimo. E aí eu fui entender que não estava bom. E como é que é para tomar essa decisão, Roberta? Porque não deve ser fácil, hein? Humildade é o ponto-chave. Você que está me ouvindo, humildade. Sabe por quê? Porque a gente acha que não tem problema. Simplesmente. Parece que o meu vizinho... Todo mundo tem. Menos eu. Ou se eu tenho, eu dou conta sozinha. Tá tudo bem comigo. Eu sou psicóloga. Imagina que eu tenho problema. Eu trabalho com pessoas como eu vou ter problema. Eu dou soluções para as pessoas. Entendeu? Então, como é que eu não vou dar para minha vida? Gente, e aí, o mundo de aparência. O mundo de aparência. O mundo do status, o mundo do reconhecimento. Imagina que eu tenho problema. Entendeu? O que eu mostro nas redes sociais é só... Como é que é? Você não vai chegar lá de manhã sem sequer se arrumar e abrir a câmera e mostrar você. Você vai fazer aquela
produção, Lógico. Você vai se mostrar que tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. aqui. E as pessoas mostram isso. Se eu te perguntar, o filme do Hulk, certo? Tem o Hulk, eu não sei os nomes dos personagens, mas tem o Hulk quando ele se transforma David ali. Banner. É. Obrigada, não sei nem falar esse nome aí. Comecei minha aula de inglês a quinta passada. Então daqui a um pouquinho eu vou falar. Eu passei vergonha com a Mel Tolói semana passada. A Mel maravilhosa. Ela fala inglês fluente. Então. Falei, não vou me arriscar não, Mel. Não, por mim que você pode falar, o que você fala tá falado, que eu não sei nada. Mas o David Banner é assim mesmo que isso, fala. Tá Pronto, bom, tá ótimo, bom. muito obrigada. Eu não vou repetir não, pra vocês entenderam o nome aí. Então tem hora que ele tá ali como esse monstro, o homem, né, aquele monstro verde, e tem hora como que ele está como homem. E existem dois perfis, todos nós. O natural, que é aquela pessoa que de fato eu sou, que eu fui criando essa personalidade, como eu te disse, quem de fato eu sou, e uma máscara, vou falar assim, o adaptado que eu me mostro para as pessoas, certo? Com que eu quero que as pessoas vejam de mim. Então tem o natural e tem o adaptado. O Hulk, quem é o natural dele? Aquele monstro verde ou ele como homem? Como homem. Como homem. Se eu tivesse aqui, bem, errado. Sabe por quê? Ele, quando ele tá de monstro verde, ele faz o que precisa ser feito. As pessoas aceitam ele? De jeito nenhum. Ele precisa se transformar no homem para ser aceito na sociedade. Tá aí. Eu fico assim, tomar essa decisão, porque é igual você disse, né? Sua parte profissional tava voando. Tava lá assim, acima das nuvens, né? Exato. Mas o restante... Vento em polpa. Exato. Aí, de repente, você conseguiu se autoanalisar e falar, peraí, mas e aí? Minha filha fala, meu esposo fala, o churrasco mostra, né? Meu, deve ser muito... Igual você falou, humildade. Mas é muito difícil você reconhecer que realmente você tem falhado em alguns pontos, né? Porque, você veja bem, você tem que saber as suas prioridades, claro. Sua parte profissional é importante. Como é, né? Como você disse, você escolheu a sua profissão, você lutou por ela, você batalhou, correu atrás de conhecimento para estar onde você está hoje. Exato. Mas você também batalhou para ter o seu esposo, para engravidar e ter sua filha. E olha que foi uma batalha para engravidar. Então, quer dizer, é mais importante que não dá para saber. Distorções, ego. Já ouviu falar do ego? Sim. E aí o que acontece? O mundo traz essa questão do ego muito forte. Todos nós temos e ele é importante. Mas eu vou falar de mim e vou falar das mulheres com qual eu trabalho. Estou ainda, e a gente vai trabalhando para ir cada vez diminuindo. Tem dois pontos, o ego e o espírito. O espírito é sua alma, sua missão, independente de religião. Eu estou falando porque todos nós estamos aqui para passar por algo. Então, o que acontece? O ego faz isso. Faz com que eu mostre apenas o que eu quero. Eu quero reconhecimento. Vamos pensar, então, no meu caso. Eu queria, sim, reconhecimento, status. Eu queria fazer um bom trabalho, mas eu queria passar percebida. Entende? Então, você vai... E aí, aquilo ia me movimentando. Eu estava no meu sonho. Você tinha que fazer a diferença. Eu estava na minha missão, porém, de uma forma distorcida. Porque eu coloquei ela em primeiro lugar. Entendeu? E aí, quando eu entendi que estava uma caca... que eu estava uma porcaria, fiquei inclusive uma semana ausente, fui fazer curso, fui cuidar de mim, eu fiquei, inclusive saiu caca feia, eu não consegui aparecer nas redes sociais por mais de uma semana, para você ter uma ideia, o quanto fiquei no chão, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu agradeço a esse movimento todos os dias, porque ali eu entendi o quanto eu estava distorcida, desconectada com o que de fato eu queria. E aí eu precisava reorganizar de fato as minhas prioridades. O que era? O meu trabalho, para você ter uma noção, eu sou coach, sou master coach, acabei de fazer essa formação, desde 2017 eu venho me formando no processo de coach, e aí tem uma ferramenta que eu amo, ela que é entender quanto por cento você está se dedicando da sua vida a cada área. 80% estava no meu trabalho. Nossa. E os outros 20%? Então, quer dizer, eu não dormia, eu não comia, eu não bebia, eu não vivia. Por quê? Eu estava com meu marido, eu estava pensando no que eu ia fazer. Eu estava com a minha filha e eu
As minhas noites eram um caos. Por quê? Eu estava conversando com você, eu tive um insight, de noite aquilo ia vindo, eu acordava para escrever. Meu Deus. Eu dificilmente, se eu te perguntar quantos filmes eu já assisti, do começo ao fim, dá para me contar com os dedos da mão. Aí quando eu assistia um filme, eu já queria fazer um evento palestrar sobre aquele filme. Porque eu tá vendo o tamanho? Você não conseguia desfrutar. Não, eu não desconectava. Tudo eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Entendeu? E aí eu fui entendendo que eu tava no meu ego. Então, assim, hoje, 3 anos e mais de 3 anos, eu continuo trabalhando menos, mas ainda não como eu gostaria. Tá bom? Você tá no caminho, mas ainda falta alcançar alguns... Mas o que eu comecei? Eu comecei a fazer procurar mentores, procurar meus, né? Eu sou mentorada. Eu faço o meu processo de coach para trazer a minha família para primeiro lugar. Primeiro lugar, não. Porque primeiro lugar, para mim, independente da sua religião, todos é respeito, mas eu acredito em Deus. Então, ele ali. Aí depois vem eu, e você pode estar dizendo que eu sou egoísta, e daqui a um pouco eu vou te falar por quê. E aí vem a minha família, aí depois vem meu trabalho.